Fala galera, sabe aquela questão de física? Ô Barbosa, eu posso falar? Pode. Pode. Então, sabe aquela questão de física? O nosso professor Gabriel Martins irá te ajudar em mais um episódio das Ferradonas. Gabrielzão, aquele abraço é com você. Fala galerinha, bem-vindos a mais um Ferradonas. Hoje vamos mudar o disco um pouquinho. Ao invés de falar novamente sobre eletrodinâmica, chega um pouquinho de circuitos, bora falar de hidrostática e cinemática em uma questão só. E adivinha? É uma questão da FUVEST, nosso tema principal aqui do Ferradonas até o momento. Então, bora lá ver o que está acontecendo aqui. Seguinte, FUVEST 2017. Um balão B sobe verticalmente com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado a partir de um ponto A localizado no solo a 36 metros de um observador O, que permanece em repouso no solo. Aqui nós temos uma figura dessa situação. O observador O está aqui na esquerda, como se fosse, o ponto A aqui na direita e o balão subindo aqui, balãozinho B. A medida em radianos do ângulo de elevação do balão em relação ao observador no instante t é denotada por θ de t, que está bem aqui. Sabe-se que a massa do balão é de 90 kg. E tem a supondo que as forças que determinam o movimento do balão sejam seu peso e o empuxo, calcule o volume do balão. Opa, então aqui o exercício nos deu uma dica, certo? Sobre qual caminho devemos percorrer. Bom, vamos usar o peso e o empuxo. Então, ele está querendo volume. Ok, que dados que o exercício forneceu aqui para a gente? Ele deu que a massa do balão valia 90 kg e que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado para cima. Espera, se tem aceleração para cima, então também há uma força resultante para cima. Significa que se a gente desenhar as forças no rolê, quem aponta para cima está ganhando, vamos assim dizer. Então, bora desenhar isso daí. Pegando um PNG de balão do Google, olha só. Nós vamos ter a força de empuxo para cima e o peso do balão para baixo. Mas como é que a gente calcula o empuxo mesmo, hein, pessoal? Seguinte, o empuxo ele é dado pela densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. Como assim? O empuxo é uma força que o fluido faz. No caso desta questão, o balão está no ar, portanto o fluido é o ar. Não se esqueçam de que gases também são fluidos, hein? Logo aqui seria a densidade do ar vezes o volume do ar vezes a gravidade. Mas como assim o volume do ar? Na real, é o volume deslocado de ar. Ou seja, o volume de fluido que o balão está retirando do lugar. Como o balão inteiro está imerso no ar, o volume que ele desloca de ar é igual ao volume que ele mesmo possui. Portanto, o volume do fluido é a mesma coisa que o volume do balão, que a gente pode chamar de V. Voltando um pouquinho, eu citei para vocês que a força para cima precisa estar um pouquinho maior, certo? Por conta da aceleração ser para cima. Então podemos reescrever que a força resultante, quem ajuda menos quem atrapalha, é o empuxo menos o peso. Agora que temos a formulinha do empuxo em mãos, podemos substituir todo mundo aqui
partir para encontrar o volume. Força resultante, segundo a lei de Nelson, massa vezes aceleração. Empuxo, densidade do ar vezes o volume vezes a gravidade. Menos o peso, que é massa vezes a gravidade. Como queremos o volume, partiu isolar ele aqui. O primeiro passo é mandar a mg para o outro lado. A gente acaba ficando com essa carinha aqui. Agora, dá para passar a densidade do ar e a gravidade dividindo. Mas antes disso, reparem que no lado direito, a massa multiplica os dois carinhas. Portanto, dá para colocar ela em evidência. Colocando em evidência, agora sim fica mais fácil passar a densidade e a gravidade dividindo. Passando os dois, chegamos em uma expressão para o volume, ao menos nessa questão. Então agora, bora substituir os valores. A massa é 90, aceleração é 2, gravidade é 10, densidade do ar ele deu no note a dot, assim como a gravidade. E a gravidade novamente. Então, bora lá. Substituindo os valores e fazendo as continhas, a gente chega em 90 vezes 12 por 12. Então dá para cortar. E aí a gente chega que o volume vai dar 90 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque nós utilizamos o sistema internacional em todo o mundo aqui. E no sistema internacional o volume é dado em metros cúbicos. Então, fechou! Terminamos o item A. Agora, bora limpar a tela para começar o item B. Suponha que no instante t0 igual a 0, o balão se encontre no ponto A e que sua velocidade seja nula. Ok. Determine a velocidade média do balão entre o instante t1, em que θ de t1 vale π sobre 4, que é 45 graus, e o instante t2, em que θt2 é igual a π sobre 3, e é 60 graus. O que dá para a gente fazer aqui? Ele quer a velocidade média. Ok. Então vamos analisar os dados que possam ser úteis para a gente encontrar a velocidade média. Olha, no item anterior, a gente está falando um pouco sobre forças, então a massa era importante. Agora ele quer a velocidade, nós faremos uma análise mais pela cinemática. Então a massa não vai ser mais tão útil para a gente. Porém, outras coisas serão. Se ele saiu do repouso, significa que a velocidade inicial dele valia 0. Assim como se o balão se encontrava no ponto A, ele estava no chão. Portanto, a altura inicial dele, vamos assim dizer, também vale 0. Enquanto aqui a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, que ele deu aqui no começo do exercício. Olha, se nós temos aceleração, estamos em um movimento uniformemente variado. Portanto, não dá para simplesmente usar a formulinha que a velocidade média é ΔS por ΔT. Na verdade, até dá para a gente usar. Mas aí nós vamos ter que encontrar qual foi o deslocamento entre T1 e T2, assim como o tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. É possível? Sim. Porém, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos cortar alguns caminhos aqui e usar a velocidade média para o μv, entre aspas, onde, caso a gente tenha uma aceleração constante, a velocidade média pode ser como se fosse a velocidade 1 mais a 2 dividido por 2, ou seja, a média das velocidades. Faz sentido, a velocidade média é a média das velocidades. Mas, enfim, temos agora um novo probleminha. Por quê? Porque desse modo precisaremos calcular as velocidades. Como que nós podemos fazer isso? Olha, vai ser um pouco chato encontrar o tempo, como eu comentei. Então vamos usar quem não tem o tempo, que é o nosso queridão Torricelli. Aham. A velocidade inicial é 0, então esse termo some. Mas 2 vezes a aceleração é o azinho que vale 2, e o ΔS é a altura
altura que o nosso cara vai parar nesse caso, porque ele saiu do chão. A altura inicial era 0. Então agora, maravilha, dá pra gente já encontrar os valores das velocidades? Ainda não. Por quê? Porque nós precisamos da altura, né? E ainda não achamos esse carinha. Portanto, bora ir atrás dele. Então vamos tentar achar o H. Voltando aqui para a imagem um pouquinho. O H é a altura que o nosso balão vai parar. Beleza. Mas como que a gente pode descobrir? O exercício deu para a gente o valor dos ângulos em cada instante. Portanto, dá para a gente usar isso ao nosso favor. Reparem que dá para a gente juntar a altura com o ângulo e a distância de 36 metros usando trigonometria, seno, cosseno ou tangente. Nesse caso, mais especificamente, podemos usar a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Pensando nesse ângulo, o cateto oposto é o H e o adjacente é o 36. Portanto, dá para falar que a tangente de θ vai ser H dividido por 36. Ahá! Dá para isolar o Hzinho aqui e demos um jeitinho de encontrar a altura. Portanto, bora encontrar a altura por T1 e a altura para o T2 e ver o que acontece. No T1, o ângulo vale π sobre 4. Então vai ficar H1 é igual a 36 vezes a tangente de π sobre 4. Mas a tangente de π sobre 4 é de 45 e vale 1. Fica 36 vezes 1, que é 36 mesmo. Já para a altura 2, fica 36 tangente de π sobre 3, que é 60 graus. E a tangente desse carinha vale raiz de 3. Portanto, vai ficar 36 raiz de 3. E é isso aí. Lembre-se da tabelinha do seno, cosseno e tangente, hein? Com certeza seu professor de matemática deve ter cantado ela para vocês. Então, maravilha! Achamos H1 e achamos H2. Agora dá para encontrar as velocidades V1 e V2 usando o nosso Torricelli. Bora lá! O V1, a gente substitui os dados referentes ao instante 1. Então vai ficar 2 vezes a aceleração, que vale 2, vezes a altura 1, que é 36, e é 144. Tirando a raiz disso, ficamos que a velocidade 1 vale 12 metros por segundo. Ok. Agora e para a velocidade 2? Substituindo os dados de H2, a gente vai ficar 2 vezes 36 raiz de 3. Que isso resulta em 144 raiz de 3. Para a gente encontrar V2, vamos ter que fazer a raiz de todo mundo aqui. Então vai ficar a raiz de 144 raiz de 3. Raiz de 144 é 12, maravilha. Mas a raiz da raiz de 3 vai dar a raiz quarta de 3. Então a nossa velocidade 2 vale 12 raiz quarta de 3 metros por segundo. Um valor um tanto diferenciado, vamos assim dizer. Agora, temos as duas velocidades. Dá para substituir aqui na formulinha da velocidade média. Finalmente! Bom, substituindo os valores, fica 12 mais 12 raiz quarta de 3, dividido por 2. Dá para dividir os 12 por 2? Fica 6 mais 6 raiz quarta de 3. Colocando 6 em evidência, finalmente chegamos no valor da nossa velocidade média. Fica 6, abre parênteses, 1 mais raiz quarta de 3, fecha parênteses, metros por segundo. Um valorzinho digno da FUVEST. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima, gente! Tá maluco? Falei que a questão era galera. Bom, então ó, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, segue o nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram também e na próxima semana eu volto com mais uma questão